a maneira como a educação é tratada no nosso país. Se me permite contextualizar, a gente tem um pouco de tempo, né, pelo tamanho do programa, né? Quando houve a mudança do nosso sistema de ensino no final dos anos 60, princípio da década de 70, né, havia um modelo de ensino em que a excelência dos professores no ensino público era uma marca, em contraponto ao ensino privado, que com raras exceções não tinha a qualidade do ensino público. Meus pais falam isso. É paradoxal, mas é verdade. Você tinha praticamente a universalização do ensino primário, antigo primário, que hoje é o Fundamental 1. Então, era oferecido essas vagas para o conjunto da população brasileira, mas você tinha uma espécie de funil para se ingressar no ensino fundamental 2, a quinta série ginasial na época. Então você fazia uma espécie de vestibular, chamado teste de admissão. Quem passasse nesse teste ia para uma escola pública de qualidade, e era um grupo muito pequeno. E aqueles que não conseguiam a sua excelência por mérito passar, ou iam para uma escola particular se os pais pudessem pagar, que era um número mínimo de pessoas, ou simplesmente deixavam de estudar, né? Então essa era a realidade do Brasil até o princípio dos anos 70. Quando houve essa mudança pela universalização, né, do acesso das crianças e dos adolescentes ao sistema de ensino, não houve um casamento na formação dos professores alfabetizadores e dos professores para a transmissão do conteúdo nos anos subsequentes. Então, nós temos um grande calo. É como se você fosse fazer uma guerra e a sua logística, a sua cadeia de suprimentos fosse alongada, né, e começasse a prejudicar na ponta o exército que está lutando. Tá? Então, essa fragilidade na formação dos professores fez com que a qualidade do ensino que era transmitido, ou que é transmitido, principalmente na área pública, caísse de forma vertiginosa. Então, nós temos hoje uma grande fragilidade do Brasil, que é a formação dos nossos professores alfabetizadores, que entram nas universidades com um currículo que privilegia a formação, eu diria, de cientistas sociais e políticos, e não de professores aptos a transmitir o conteúdo adequado em função da idade séria dos alunos. E o resultado disso é que a ideologia impregnou a formação desses professores, que saem das universidades sabendo quem é Paulo Freire, Emília Ferreira, que o agronegócio faz mal, que o capitalismo não é adequado, que é necessário ter uma visão progressista da sociedade, mas não conhece distinguir sequer método de alfabetização entre o fônico, o silábico ou esse pseudo-método de alfabetização, que é o construtivismo globalista, né? E o resultado é o analfabetismo funcional, é a inadequação, né, das nossas crianças ao sistema de ensino, um enorme índice de distorção em idade séria, com evasão, com abandono, com repetência, com dificuldade na proficiência, na formação de técnicos para o ensino médio, até de alunos que têm uma condição de ingressar nas universidades sem a necessidade de se fazer uma reciclagem das matérias de primeiro e segundo grau para que eles possam introspectar, né, a matéria de terceiro grau, inclusive agravado com as políticas identitárias. Hoje a cultura woke que veio de fora para dentro para o Brasil, né, determina uma política de cotas que, ao contrário do que se imagina, não é uma questão inclusiva, é muito mais uma pauta política e identitária, porque a pobreza ou a fragilidade social não tem cor, né? Ela está disseminada na sociedade com todos os tons de pele. E se você imaginar que existe mais negros pobres do que brancos pobres, se você faz uma cota social episódica, todos serão contemplados desde que tenham a fragilidade econômica. Agora, não pode ser um fim em si mesmo, é a negação da competência do Estado você perpetuar uma política pública que não tem porta de saída. E aí você está, inclusive, diminuindo a qualidade do ensino em diversas universidades, que começam a fragilizar a transmissão do conhecimento para que haja uma parametrização, né, de conteúdo para alunos que estão menos qualificados em função
de um ensino médio ou ensino fundamental mais frágil. Você acha que o baixo desempenho dos alunos brasileiros nos testes internacionais se explica basicamente pela formação dos professores? Sim. Olha, veja, a culpa não é dos professores, vamos deixar claro, né? Porque quando você faz essa discussão, via de regra, por não quererem aprofundar o debate, se vitimizam e a corporação se fecha, né, numa autofagia que prejudica a sociedade. Então, imagina o seguinte, se você tivesse a possibilidade de avaliar o desempenho dos professores em função do resultado efetivo em sala de aula, ou de testes de proficiência que verificassem qual é a capacidade que cada professor desse tem de transmitir o conteúdo, você teria a possibilidade de requalificá-los e de treiná-los de maneira adequada para deixá-los mais performados para transmitir o conteúdo. As corporações que representam os professores, os sindicatos, se negam a permitir essa avaliação via de regra. Então, eles querem fazer uma espécie de pacto da mediocridade, vamos nivelar por baixo. E a ideologia que está impregnando a formação dos professores, as nossas universidades, né, eles se negam também a ver o empirismo científico, né, de quais são as práticas de alfabetização e transmissão de conteúdo que funcionam em outros países do mundo. Então a gente se volta aqui para uma metodologia de ensino que tem muito mais a ver com uma ação política afirmativa de um espectro ideológico da sociedade do que de um cientificismo, da necessidade de ter empirismo, né, e de ter rigor científico na formação desse professor para a transmissão do conteúdo. A gente tem no Brasil algumas ilhas, né? Então, alguns estados treinaram seus professores, trouxeram métodos integrados de transmissão de conteúdo, ensino estruturado. Isso tem feito diferença no nível de proficiência desses alunos, inclusive na escola pública, porque muitas vezes o professor da escola pública é o mesmo da escola privada. Aí, além da formação do professor, nós temos a questão da gestão, da cobrança dos resultados, né? Então, nós temos uma série de problemas que deformou, né, o nosso sistema de ensino, né? E, infelizmente, até hoje não houve a coragem de enfrentar a corporação, tanto para chamá-los para uma mesa de negociação e de mediação, para mostrar, olha, está aqui, nós estamos caminhando para um fracasso permanente, né? Vamos mudar a forma de abordagem, desde a formação até a gestão e a transmissão do conteúdo, ou, eventualmente, buscarmos confrontar, né, o sistema educacional com o que está acontecendo em outros lugares do mundo, para mostrar que se lá fora dá certo, porque não dá aqui, né? O que é que está acontecendo de diferente que nós não estamos tendo a coragem de abordar. Senador, você acha que nós temos hoje no Brasil um projeto de país? Não. Eu acho que existem soluços episódicos, né? Existem ilhas de excelência novamente, né? Você tem instituições, você tem fundações, você tem algumas experiências administrativas positivas, mas, via de regra, as políticas públicas virtuosas não têm continuidade. Então elas começam, elas têm um apogeu, e se algum grupo político diferente assume a administração ou do município, ou do estado, do governo, há um hábito de descontinuar essa política, porque ela pode ser atrelada ao grupo adversário. Então, no Brasil, acho que falta uma cultura de pertencimento, quer dizer que o Estado ele precisa funcionar independente de quem ocupa o poder, que deve ser necessariamente episódico em função do nosso sistema político, que é uma democracia liberal e que prevê com muita sapiência a alternância do poder. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros.
e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.